O nome Megaraptor quase parece inventado, produto de um monstro de filme de Hollywood, talvez um dinossauro híbrido do mundo jurássico. Embora os cientistas tendam a dar aos dinossauros nomes mais dramáticos do que os animais existentes, por exemplo, Raptor Rex, Tyranotitan, Sauroposeidon, Supersaurus e Scorpiovenidor, Megaraptor realmente faz jus ao seu nome. O dinossauro em questão era um predador de topo do final do Cretáceo da Patagônia, no que é hoje a província de Neuquén, na Argentina. Com um armamento formidável e um grande tamanho, este terópode menos conhecido era uma das joias escondidas do mundo dos dinossauros. Uma criatura que, em vida, certamente teria sido uma visão incrível de se ver. E hoje, nós iremos conhecê-lo! Este vídeo nos levará de volta às florestas e planícies da formação Porto-Zuelo, entre 90 e 88 milhões de anos atrás. Isso nos leva ao estágio Coniaciano do Cretáceo, um tempo em que os dinossauros se transformaram em todas as formas estranhas e maravilhosas, conquistando o globo no que seria o início de seu último ato. É aqui que encontramos o Megaraptor, em todo o seu esplendor e glória. Hoje, vamos examinar como ele vivia e caçava nessas terras antigas, bem como o impacto que teve no mundo da paleontologia quando foi eventualmente descrito em 1998. Sente-se e relaxe enquanto viajamos de volta no tempo para conhecer o Megaraptor, um dos terópodes mais aterrorizantes do Cretáceo. Apesar do nome, Megaraptor namunhoikiai não era um dromaeossauro, embora inicialmente tenha sido confundido com um. Dê uma olhada nos ossos ou na reconstrução de um artista do Megaraptor e você provavelmente notará uma coisa: o enorme tamanho de seus braços e garras. Ao contrário de alguns terópodes do final do Cretáceo, como o Carnotaurus ou Tyrannosaurus, os membros do Megaraptor eram hipertrofiados, evoluídos para serem comparativamente massivos em relação aos seus primos distantes. Quando as enormes garras de 30 centímetros de comprimento foram examinadas pela primeira vez, compreensivelmente, assumiu-se que eram as garras em forma de foice presentes nos pés de um grande parente do Velociraptor ou Deinonychus. E não foi até que as seções mais largas dos membros anteriores foram descobertas que os cientistas conseguiram montar o quebra-cabeça. Quando o restante dos ossos do braço e da mão foram encontrados, os cientistas ficaram surpresos ao ver que não apenas as garras eram muito grandes para um terópode, mas as mãos e os braços como um todo também eram. Na verdade, os únicos terópodes grandes do Cretáceo que chegam perto de igualar as proporções do braço do Megaraptor eram os espinossauros, alguns dos quais usavam seus braços e garras para cortar peixes de rios e lagos. Contudo, as garras do Megaraptor eram ainda maiores e mais curvadas que as deles. Acredita-se que o comprimento total do corpo do Megaraptor, do nariz à cauda, tenha sido entre 8 e 9 metros. O restante do corpo seguia o clássico plano corporal de grandes terópodes, visto em muitos grupos de predadores do ápice do Mesozoico. O dinossauro caminhava e corria em duas pernas, mantendo a cabeça reta à frente, com uma cauda que se afinava atrás, mantida claramente fora do chão. Seu pescoço suportava um crânio longo e relativamente estreito, que teria sido preenchido com dentes adequados para rasgar carne. Não se sabe se possuía ou não uma cobertura de penas, especialmente porque os cientistas ainda estão debatendo a qual grupo de terópodes o Megaraptor está mais intimamente relacionado. Como um membro basal do clado Titanerae, ele pode estar ligado aos tiranosauroides, caso em que uma cobertura de penas de alguma capacidade seria provável. No entanto, se estivesse mais intimamente relacionado aos espinosaurídeos ou alosauroides, ele poderia ter sido desprovido de penas, já que esses animais não estão associados a tais integumentos. Megaraptor passou por um grande grau de turbulência nos primeiros anos de sua descoberta. Tudo começou com uma enorme garra, recurvada e afiada,
com 30 centímetros de comprimento. Isso foi encontrado em rochas dentro da formação Porto Azuelo, no noroeste da Patagônia, Argentina, pelo premiado paleontólogo argentino Fernando E. Novas. Novas é o homem responsável por descrever, ou pelo menos co-descrever, muitos dinossauros argentinos bizarros e famosos, a maioria dos quais ele realizou enquanto trabalhava com o Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas da Argentina. Nomes de dinossauros atribuídos a ele incluem não apenas Megaraptor, mas Austroraptor, Abelosaurus, Tiranotitan, Unanlogia e Chilesaurus, entre vários outros. Eventualmente se tornaria claro, quando mais material fóssil foi descoberto, que Megaraptor, de fato, não era um dromaeossauro. Então, o que era? O que se seguiu foram vários anos de cientistas tentando montar o quebra-cabeça. Alguns cientistas começaram a acreditar que o Megaraptor era um alossauroide basal logo após a teoria do dromaeosaur ter sido desacreditada. Essa teoria surgiu como resultado da descoberta do Australovenidor na Austrália, aproximadamente no mesmo período. Inicialmente, acreditava-se que o Australovenidor era um alossauroide devido às semelhanças com os dinossauros existentes nesse clado. Ao comparar o Australovenidor com a forma dos ossos do braço do Megaraptor, uma classificação como alossauroide foi considerada para este último. No entanto, isso foi posteriormente questionado novamente, quando mais partes do esqueleto foram descobertas. Em 2014, um Megaraptor juvenil foi desenterrado das rochas da Patagônia e desta vez o crânio foi preservado. Era de forma estreita e os dentes estavam curvados para trás, apontando para a garganta do animal. Os alossauroides normalmente não possuem essas características e por isso parecia que o Megaraptor, como resultado, não era um. Isso levou à próxima teoria de que o Megaraptor era de fato um tiranossauroide, talvez relacionado aos gêneros basais como o Triptosaurus. Isso também faria sentido, pois se sabe que os tiranossauroides basais tinham longas garras nas mãos dos membros anteriores. Acredita-se que, ao caçar, o Megaraptor utilizava uma estratégia bastante macabra. Primeiramente, o dinossauro foi interpretado como um predador de emboscada, escondendo-se na folhagem para se disfarçar até o último momento. Ele perseguiria sua presa, dinossauros ornitisquia, ou talvez jovens saurópodes, extensivamente das sombras, calculando e observando. Enquanto dinossauros como o Tyrannosaurus rex provavelmente utilizavam uma estratégia de caça semelhante, muitos grandes terópodes optavam por atacar primeiro com suas mandíbulas, desferindo um golpe cortante ou esmagador no pescoço ou no tronco com os dentes. Agora, se o Megaraptor agisse dessa maneira, essas garras devastadoras seriam desperdiçadas. Assim, o Megaraptor provavelmente atacava com os braços bem abertos, pronto para dilacerar sua presa até o esquecimento. As garras provavelmente eram usadas como facas perfurando os flancos de sua presa enquanto ele avançava. Dessa forma, os braços do predador teriam agido como uma armadilha semelhante a um torno, prendendo a vítima de ambos os lados, de modo que quanto mais ela lutasse, mais profundas as garras do Megaraptor a afundariam. Uma vez que a presa estava confiantemente presa, acredita-se que os carnívoros tenham usado outro truque, torcendo e manipulando suas garras dentro do corpo da presa, perfurando e furando órgãos vitais para terminar o processo o mais rápido possível. Com a vítima abatida, o Megaraptor teria mordido seu pescoço antes de começar a se alimentar. Os dinossauros podem não ser mais os monstros de filmes que pensávamos que eram. Mas é importante lembrar que alguns aspectos da natureza são verdadeiramente macabros. As garras também podem ter atuado como ferramentas para auxiliar na alimentação. Quando o Megaraptor despachava uma carcaça, suas garras afiadas e curvadas ajudavam a desfiá-la em pedaços do tamanho de uma mordida.
Além disso, há também a chance de que eles poderiam ter sido usados em exibições de acasalamento elaboradas, talvez com o macho com as garras ou braços maiores e mais impressionantes, escolhido para passar os genes para a próxima geração. Isso é claro especulação, e há muito para nós aprendermos sobre este dinossauro. Mas, considerando algumas das maneiras bizarras com que os animais na atualidade atraem parceiros, isso pode não estar fora de questão. Megaraptor era um residente da formação Porto-Zuelo, uma massa de sedimento que se estende por toda a Argentina, sobre as províncias de Neuquén, Mendoza e Rio Negro. Hoje, a paisagem da Patagônia, em que a formação se situa, é uma região árida e montanhosa, cercada por uma vegetação rasteira seca. Isso é muito diferente do mundo em que o Megaraptor vivia, um local de floresta úmida, completo com rios e planícies de inundação. A formação Porto-Zuelo é especificamente conhecida por sua fauna de dinossauros, sendo o Megaraptor um predador de topo na região. Enormes saurópodes titanosaurianos viviam aqui, cujos jovens provavelmente eram caçados pelo carnívoro. Esses saurópodes incluíam balsauros, malargiosaurus e o verdadeiramente colossal Futalonchosaurus. Os adultos dessas espécies teriam se destacado sobre as florestas e planícies, e não teriam tido inimigos naturais em seu ambiente. Os terópodes eram de longe os animais mais comuns na formação Porto-Zuelo, mas não muitos deles eram comparáveis em tamanho e força ao Megaraptor. Aqui viviam os abelissauros, parentes do bem conhecido Carnotaurus, que viveriam na América do Sul até o final do Cretáceo. Alengassen era o representante dos abelissauros para Porto-Zuelo, mas era muito menor do que muitos de seus parentes. Os dromeossauros eram muito comuns aqui e foram representados pelos gêneros Pomporaptor, Unenlogia e Neuquenraptor. Alguns destes eram dromeossauros Unenlodin, muito mais esguios e parecidos com garças em comparação aos seus parentes. O bizarro Patagônicus, em Alvarez sauride, era conhecido daqui também. Essencialmente, um dinossauro insetívoro de língua longa e garras fortes, preenchendo o nicho ecológico dos tamanduás e pangolins do hemisfério sul moderno. No rio nadavam pequenos peixes, como leufoistes, presas potenciais para os dromeossauros Unenlogine. Junto a eles, viviam várias espécies de tartarugas de água doce pré-históricas, enquanto pássaros primitivos caçavam os insetos que zumbiam e voavam sobre a água. Ocasionalmente, uma forma voadora um pouco maior se formava sobre a água, facilmente reconhecível como um pterossauro Asdarkid. Neste caso, Argentina Draco. Embora sua envergadura fosse comparável à envergadura de um humano adulto, seus parentes em outros lugares estavam crescendo até o tamanho de girafas. Depois que os cientistas obtiveram uma melhor compreensão do que exatamente era o Megaraptor, eles conseguiram colocá-lo em seu próprio clado, Megaraptora, dentro do qual se encontra a família Megaraptoridae. Todos os megaraptoranos eram conhecidos por suas garras excepcionalmente grandes e poderosas, muitas das quais estavam situadas no final de braços muito longos que eram usados como armas primárias ao derrubar presas. Os megaraptoranos eram mais comuns no continente da América do Sul e abrangiam o início ao final do Cretáceo, entre 130 a 66 milhões de anos atrás, bem até o final da Era dos Dinossauros. Além do próprio nome do clado, o Megaraptorin mais famoso é o Maipe macrothorax, possivelmente o maior de seus parentes, nativo da formação Chorrillo da Argentina no Maastrichtiano do Cretáceo. O dinossauro obteve seu nome devido à sua construção excepcionalmente profunda e poderosa, com braços ainda mais longos do que os do Megaraptor. Descrito e nomeado tão recentemente quanto em 2022, tal dinossauro foi rápido em causar impacto tanto em círculos paleontológicos quanto no público em geral. Uma análise de 2014 por Porphyry et al.
coloca o australovenidor dentro da Megaraptorelade, 2 especificamente dentro da família Megaraptoridae. Este caçador de 6 metros de comprimento das florestas frescas australianas, situado muito mais perto do Polo Sul do que hoje, era um Megaraptoran mais leve do que seus primos. Apesar de sua constituição, provavelmente ainda era o predador de topo da formação Winton, onde perseguia Hypsilophodonts e sauropodes juvenis através das florestas de Dingo ao longo das margens dos lagos Oxbow. Mais ao norte, Fukui Raptor, outro Megaraptoran leve, que às vezes foi confundido com australovenidor, perseguia sua presa nas florestas do que eventualmente se tornaria a cidade de Katsuyama, no Japão. Outro Megaraptoran relativamente conhecido, Fukui Raptor, viveu ao lado de uma série de animais estranhos, desde ágeis avalions aéreos até enormes titanossauros. Outros exemplos menos conhecidos de Megaraptorans podem ser encontrados ao longo do final do Cretáceo. Parentes mais obscuros desses dinossauros incluem Murus Raptor, Orcoraptor, Trotienia e Aerosteon da Argentina, outro Megaraptoride indeterminado da Austrália e 2 gêneros da Tailândia, Vayu-Raptor e Fuyang Venedore. Fora do agrupamento Megaraptor, os parentes mais próximos desses dinossauros eram os Tyrannosauroides e Compsognathidus. A partir de 2022, eles foram identificados com confiança como Silurosaurus. Embora haja muito que possa ser determinado a partir dos restos fósseis do Megaraptor e seus estranhos parentes predadores de topo, só se pode aprender tanto com os ossos conhecidos pela ciência. Megaraptor e seus parentes estão entre os terópodes do final do Cretáceo mais fascinantes de todos. E com mais conteúdo fóssil, podemos ser capazes de desvendar muitos dos segredos sobre como esses animais viviam, caçavam e sobreviviam nas florestas e planícies da antiga Argentina.